Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo 16, do verso 5 até o verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 5 até o verso 12. Vamos ler este evangelho segundo o relato do discípulo Mateus, não é? Vamos lá. Nós vamos tratar de algo muito importante hoje, porque fala daquilo que o homem de pequena fé pode se confundir e misturar as doutrinas de Deus e dos homens. O homem de pequena fé pode confundir, pode ficar confuso e misturar as doutrinas de Deus e as doutrinas dos homens, os ensinos do Senhor e os ensinamentos deste mundo, dos homens. Então vamos ver isso aqui. Está escrito assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Recebendo, Jesus disse: por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É isto. Então, nós, como sempre, vemos Jesus ensinando os seus discípulos, né? Bendito o Senhor, que está sempre nos ensinando, na verdade. Nós precisamos sempre estar aprendendo. Nós precisamos ser humildes, inclusive, para aprender, não é? Nós não podemos chegar num tempo da vida e dizendo: eu não preciso mais aprender. Eu acho que eu já cheguei no entendimento da verdade. Não, nós precisamos continuar crescendo e desenvolvendo a nossa fé. E esse tema é muito importante para a nossa reflexão nessa manhã. Então vamos juntos, vamos entender e vamos buscar compreender melhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia, para que você esteja aí vendo aquilo que está sendo pregado com relação a todas as palavras e os significados. Busque entendimento você também, isso é muito importante. Então, os discípulos, né, irmãos, estavam trabalhando. Eles estavam ocupados seguindo Jesus e fazendo lá os serviços que competiam a eles nesse momento. O que eles estavam fazendo nesse momento? Eles passaram para o outro lado do mar da Galileia, pegaram o barquinho, foram lá, só que eles esqueceram de levar pão. Eles eram os assistentes de Jesus, né? Onde Jesus ia, Jesus precisava que eles levassem, que eles trouxessem, eles, então, eram os assistentes, não é? Eles ajudavam Jesus no trabalho com relação às outras pessoas, distribuindo coisas, ajuntando, falando, mas, enfim, eles também estavam aprendendo, e eles, então, estavam envolvidos com Jesus, trabalhando, pegaram o barquinho, passaram para o outro mar, para o outro lado do mar da Galileia, não é? Só que eles esqueceram de levar pão. Não levaram o pão, só tinha em Marcos, fala que eles tinham levado só um pãozinho lá dentro do barco, né? O pão era o alimento básico dos judeus naquela época. O pão, ele fazia parte da alimentação básica dos judeus. Toda a casa, toda a família tinha pão na sua mesa. Era um alimento obrigatório na mesa da família judia. E no Evangelho de Marcos, como eu disse, diz que lá no barco só tinha um pão, lá em Marcos 8,14, que nós vamos ver também, você pode verificar, Marcos 8,14. Então, Jesus lhes diz, como ele disse lá em Marcos, preveniu-os, não é? Dizendo: vede e acautelai-vos, no verso 6, sobre o fermento dos fariseus, para que vocês não se misturem, não permitam que esse fermento venha tomar conta da vida de vocês. Então, quando Jesus fala isso, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, vede e acautelai-vos, verso 6, não é? Sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus,
3 coisas saltam aos olhos nesse verso. A primeira delas é quando Jesus disse, vede. Vede significa, envolve enxergar claramente. Jesus está chamando os discípulos agora, e ele diz essa frase, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Quando ele diz vede, ele está querendo dizer, olha, vocês precisam aprender a enxergar as coisas de forma clara, fazer uma boa distinção, que significa reconhecer e distinguir, fazer diferença das coisas. Essa habilidade para o cristão é fundamental, irmãos, porque nós corremos o risco, e o tema nessa manhã é justamente misturar doutrinas, é justamente se confundir com doutrinas, é achar que alguma coisa se parece e você então aceita como verdade. Preste atenção no que eu disse. É achar, é ver uma coisa que parece e você aceita como verdade. Todo cristão corre esse risco. Então Jesus, ensinando, diz para os seus discípulos, olha, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ver, então, significa saber a diferença entre uma coisa e outra. É ter discernimento. Isso para nós é fundamental. Esse discernimento, ele começa a surgir e é trabalhado no nosso interior através, evidentemente, do conhecimento da palavra de Deus e da ação de Deus na humanidade, de como Deus tratou a humanidade, de como Deus agiu na história, de como Deus libertou o seu povo, como Deus tratou o seu povo, quais são os temas importantes da parte de Deus. Discernimento é algo fundamental para o cristão. Estamos vivendo num mundo cheio de demandas, conturbado, muita confusão, e nós cristãos precisamos aprender, como Jesus disse aqui, ver, vede, distinguir, perceber, ter discernimento, poder reparar naquilo que realmente é importante para a nossa fé. E depois ele diz assim, depois de ver, acautelai-vos. Ou seja, é o momento de guardai-vos, como diz lá em Marcos, significa tomar uma atitude, não se envolver, preservar-se. Então eu preciso ver o que está acontecendo no mundo, preciso ver o que está acontecendo no mundo gospel, religioso, das doutrinas, das palavras e de tudo mais, e daquilo que está sendo falado, pregado e tudo mais, e eu, então, preciso ter cautela. Acautelai-vos significa guardai-vos, Jesus diz lá em Marcos. Significa tomar uma atitude, não se envolver, preservar-se. Você precisa preservar a sua fé. Você precisa aprender a manter a sua fé pura. Olha, irmãos, preste atenção. Talvez o Luciano possa saber mais disso com relação a ele que faz cerveja, ou destilado, ou coisas do tipo, ou principalmente na cozinha se vive muito isso, mas é contaminar alguma coisa. Você não toma, eu vou falar da água então, você não toma uma água que esteja escura, você não toma uma água turva, certo? Se você enche o copo e a água está turva, você não toma. Se alguém te dá alguma coisa que tem uma aparência ruim, você não come, você não bebe, porque você, obviamente, quer se alimentar, beber uma água limpa, pura, não é verdade? Então, eu preciso ter esse entendimento com relação à minha fé. Da mesma maneira, Jesus está ensinando os seus discípulos dentro disso. Olha, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, a terceira coisa é que o fermento dos fariseus e dos saduceus eram, no caso, o primeiro eram os fariseus, que eram membros de uma seita judia, não é? Que ostentava grande santidade exterior, mas na sua vida interior eles eram muito contaminados. Eles estavam completamente fora daquilo que eles mesmos falavam e pregavam. Então, em nossos dias, né, nos dias atuais, disse de um fariseu, uma pessoa que é hipócrita, não é? O sujeito lá é um fariseu, um fingido, um mentiroso, não é? Parece, mas não é. Um fariseu, nós temos esse entendimento hoje em dia. Disse de um fariseu uma pessoa que é fingida, que é hipócrita, que parece, tem todo o exterior, tem as palavras, inclusive,
mas no seu interior é corrompida, não é fiel, não preserva a vontade de Deus, não faz, como é que chama? Licenciosidades e permissividade e aceita as coisas que o mundo prega, não é? E principalmente o mundo religioso. Só que, quando se prega sobre santidade, o que significa santidade? O que significa essa separação? Porque a palavra do Senhor mostra nitidamente que santidade é estar separado. E então você se consagra ao Senhor. Como é que eu me consagro? Consagro só uma parte da minha vida? Eu então sou santo só num pedacinho? Eu tenho um pensamento santo, mas eu tenho atitudes que não são santas? Então, o que é que o Senhor requer com relação à santidade? Isso eu e você temos que investigar. Aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus, para que a gente possa ter a referência correta sobre o ponto de vista dessa vontade. E os fariseus eram essa seita. Eles tinham roupas diferentes, eles se portavam de jeito diferentes, eles eram reconhecidos diante do povo, porque o jeito deles, tudo que eles faziam, era diferente da população. E Jesus também falou dos saduceus, que também era uma seita, era um grupo de judeus influentes, né? Eram os aristocratas, digamos assim, eles eram ricos, né? E opostos aos fariseus com relação àquilo que era a ressurreição, né? Porque olha os saduceus como é que era, acreditando apenas no Pentateuco, eles davam ênfase no humanismo, porque eles negavam a providência divina e rejeitavam qualquer ensino acerca dos decretos de Deus, que o homem tinha livre-arbítrio e que Deus não influencia, não interferia na história do homem. Eles negavam a imortalidade da alma e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição e no juízo final, porque também não aceitavam a existência de anjos e espíritos. Então, eram duas forças, os fariseus e os saduceus. Os dois estavam errados. Os dois estavam distantes daquilo que era o quê? A verdade. Jesus, quando disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Jesus está querendo dizer, olha, vocês sofrem influência de muitas coisas, mas vocês precisam conhecer a verdade de Cristo para que vocês sejam libertos. Ouça, irmão, todos nós, sem exceção, precisamos ser libertos de muitas verdades que nós conhecemos desde o nosso passado e que se instalaram. Quando digo se instalaram, é que nos impregnaram. As nossas verdades, é quem nós somos. Nós construímos uma identidade. Você, desde a sua infância, construiu uma identidade, é quem você é. Uma cosmovisão do mundo, das coisas que você acredita, das coisas que você crê, que você entende que é a verdade. Então, você sofreu influência do mundo. Você sofreu influência dos seus amigos, você sofreu influência da sua família, você sofreu a influência da sociedade, você sofreu muitas influências. Então, quando Jesus está dizendo, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, para nós cristãos dessa época, nós precisamos entender como o Senhor nos chamando a perceber e começar a fazer diferença do que nos influenciou. O que construiu a minha identidade? Você já pensou nisso? Em quem você é? O que construiu a sua identidade? Daquilo para onde você está indo? Porque esse tipo de reflexão bíblica é super importante para que a sua fé seja uma fé robusta. Mas não é só uma fé que, eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Deus. Mas seguir o Senhor é ser um discípulo de Cristo, é aceitar os seus ensinamentos e fazer deles a verdade para a sua vida, tendo o entendimento que Jesus, de fato, é a pérola de maior valor e que você pertence. Ter o sentimento, nós tratamos disso no nosso estudo do livro Pertencimento. Você pertence, você não pertence ao mundo, você não pertence ao sistema, você não pertence aos prazeres, você não pertence à carne, você pertence a Jesus. Então, a santidade significa ir em direção àquilo que Jesus quer e não daquilo que eu quero. Na leitura de hoje da Bíblia, né, eu fiz essa manhã, fala da conversão de Saulo, que de repente vivia de uma forma, sendo ele fariseu e desejando a morte dos cristãos, mas naquele encontro no caminho de Damasco, ele é transformado. E através do poder do Espírito Santo, aquele homem que tinha um valor, que tinha um sentimento, que tinha uma cultura, que tinha uma fama, que tinha realmente até uma posição, tudo isso se desmancha.
e ele então se transforma no apóstolo Paulo. Veja que o chamado do cristão é muito semelhante nesse sentido, porque nós fomos chamados para uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas são feitas novas. Então, o Senhor deseja que o nosso progresso, a nossa vida cristã, tenha esse entendimento a cada dia, a cada momento. Então, veja, quando eu digo eu creio em Jesus, a minha fé não pode ser estática só do seu ponto de vista, eu creio em Jesus, mas o que eu estou fazendo para crescer na minha fé em Cristo? Não é para, sob o ponto de vista de apenas você crer mais, mas sob o ponto de vista de obediência. O quanto eu tenho obedecido a Cristo? Porque a minha fé precisa combinar com a minha obediência. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa cheia de fé, mas eu não obedeço. Você consegue entender isso? Por isso que Jesus está falando, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vocês precisam ver, perceber, entender a diferença e saber que vocês não são nem fariseus e nem saduceus. E nem se deixar dominar ou se contaminar com esse tipo de ensinamento. E nós falamos aqui, Jesus falou de fariseus e saduceus, mas eu quero falar para você do mundo que te cerca, das coisas que estão ao seu redor, de tudo aquilo que é, como eu falei anteriormente, a construção da sua identidade. Você foi construído. Você foi construído por uma sociedade, por uma família, por preconceitos, por atitudes, enfim, por um monte de coisas que construiu sua identidade. Hoje, você é uma pessoa de opinião, certo? Então, certas coisas você fala, eu acho assim, eu penso assim, porque isso aqui é bom, porque isso aqui é certo, porque isso aqui é não sei o quê. Mas eu quero que você se questione em Cristo. Eu não quero que você se questione com os homens. Não, não. Nem por satisfação, nem por dívida, nem por nada. Eu quero que você olhe, seu ponto de vista de ouvir essa mensagem de Cristo, como se você estivesse lá com o Senhor e Jesus estivesse agora nos nossos dias falando, olha, tome cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus, dos fingidos, dos hipócritas, da sociedade, desse mundo perverso, de todas as coisas que tem aí agido na sua vida. Olha, vede, acautelai-vos. Ver é você realmente saber distinguir as coisas. Como talvez tem coisas que você tem lutado, sofrido, ficado aborrecido, e é uma coisa pelo qual você não tem distinguido direito. E você tem sofrido por algo que o Senhor quer justamente tocar seu coração, movimentar a sua alma, com relação a você perceber que você pode ir mais longe e que você pode vencer essa questão da sua vida através do poder do Senhor. Então, lá no verso 7, Jesus disse assim, então os discípulos olharam um para o outro e disseram, é porque nós não trouxemos pão. Então, viu? Olha só, os discípulos ainda não sabiam ver e distinguir. Então, o que eles pensaram no momento que Jesus falou isso? Essa frase, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, eles pensaram assim, é porque nós esquecemos o pão. Eita, nós, puxa vida, não é? Então, lá em Marcos diz assim, é porque não temos pão. E eles discutiam entre si. Quem foi que esqueceu o pão? Ou por que não pegaram o pão? E como é que nós deixamos? Onde ficou o pão? E não tinha um monte de pão? Cadê o pão? Enfim, eles discutiam entre si, tentando entender o que estava acontecendo e sentindo o peso da frase de Jesus. No verso 8, Jesus disse assim, então Jesus percebeu que eles estavam falando esse tipo de coisa e disse assim, por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão fazendo uma análise errada? Eu não estou falando sobre o não ter pão. Homens de pequena fé. Essa frase, homens de pequena fé, mostra o porquê eles não estavam entendendo o que Jesus disse. Porque é necessário que, através da palavra de Deus, a nossa fé cresça sobre o ponto de vista de obediência. Não se iluda. Não existe fé em Cristo sem obediência. Não existe fé em Cristo sem... Existe uma sensação. Deus existe. Se você vai no mundo, lá na rua agora, fala, Deus existe? Deus existe. E Jesus? Jesus, Filho de Deus, morreu lá na cruz. Isso não significa que a pessoa obedece e que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Dá para entender? Há muitas pessoas hoje que estão no mundo cristão, não é? Falando de Cristo, mas não obedecem a Cristo. Mas não se dispõem a seguir.